Oi, gente. Hoje a gente não vai exatamente entrar num estudo bíblico, mas eu vou apenas fazer uma refutação sobre uma polêmica que um dia eu estava falando sobre o Natal, sobre a suposta data de nascimento de Cristo, a uma aluna minha dos estudos teológicos, e ela me mostrou um vídeo do pastor Silas Malafaia falando exatamente sobre o Natal, tá? Eu não gosto muito de entrar em polêmica com outros teólogos, porque a teologia não é uma ciência exata, tá? A teologia ela é baseada em conjecturas, às vezes até particular do teólogo. Então então eu não vou entrar nesse embate apenas, eu vou refutar ou dizendo sobre a minha conjectura em todos os aspectos que eu vou mostrar o vídeo para vocês do Silas Malafaia falando sobre o Natal. Então apenas eu vou botar o meu lado teológico refutando o lado teológico dele, tá? Porque dentro da teologia isso é plausível, isso é educacional em que se confrontem as conjecturas, tá? Isso acontece até mesmo na interpretação bíblica da Torá, até pelos judeus, tá? Cada um tem uma linha interpretativa da Torá diferente das outras, então isso não é exatamente uma briga. Eu não estou entrando em confronto com o Silas Malafaia, o irmão Silas Malafaia, apenas ele está mostrando uma conjectura dos fatos sobre o Natal, o nascimento de Cristo. Eu vou mostrar as conjecturas também segundo, bases empíricas, ok? Então vamos ao vídeo. Do Natal, eu fico assim bobo. A cantata de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários, eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Presta atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha gente. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o nascimento de Cristo. Primeiro, a estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Sabe o que significa isso? O universo celebrou o nascimento de Cristo. Os anjos, o coral de anjos que os pastores viram, o mundo espiritual celebrou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo, que representa o povo. Os magos representam a elite. Todos celebraram o nascimento de Cristo. Como nós que somos cristãos não vamos celebrar o nascimento do Salvador do mundo? E ainda tem cara, mas tem que ser mesmo. Daqui a pouco os evangélicos vão celebrar o carnaval. Vai ser tapado lá longe, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com a ignorância de alguns. Jesus foi feito para ser celebrado, o nascimento dele foi celebrado na Bíblia. Vai ler o Evangelho de Lucas, eu acabei de mostrar aqui. Jesus é celebrado no céu, é celebrado nos astros, é celebrado na terra. E vem gente aqui dizer que não deve celebrar o nascimento de Cristo. Olha, vou mais uma só para irritar essa turma. Aqui na minha casa, ó, tá vendo? Ó, árvore de Natal, vocês estão vendo aqui? Ah, isso aí é pagão. Não, é festa. A minha casa lá fora está toda enfeitada. Bom, a primeira coisa que eu vou refutar sobre o irmão Malafaia é que definitivamente a conjectura de que não se celebrava o Natal, ela é bíblica, tá? Jamais a igreja primitiva celebrou o Natal, não existe nenhum respaldo bíblico para isso, tá? Então a gente nunca pode dizer que isso é coisa do diabo ou simplesmente coisa do ímpio, porque inclusive o ímpio comemora o Natal, tá? Todo ímpio comemora o Natal. Todas as religiões dentro dos países de origem cristã, vamos dizer assim,
eles comemoram o Natal. Então não podemos jamais dizer que isso é coisa dos ímpios, e muito menos coisa do diabo, porque a Bíblia não dá respaldo absolutamente nenhum para dizer que a primeira igreja, a igreja primitiva ou os apóstolos comemoravam o Natal de Cristo, tá? Porque inclusive o judeu, a cultura judaica não se comemorava Natal de ninguém, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. Bom, o irmão Silas Malafaia disse que a estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber a gente não sabe exatamente se esse sinal no céu foi uma coisa vinda de Deus ou não, e a gente vai entrar no texto agora para entender isso, ok? O relato está aqui em Mateus capítulo 2, tá? A partir do 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, partissai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então a gente está vendo aqui um relato sobre a estrela de Belém, relatada por Mateus. Mateus em momento nenhum está dizendo que a estrela foi uma estrela enviada por Deus. Vocês entenderam? Porque quem viu essa estrela foram os magos do Oriente. Quem são esses magos? Esses magos seria a quinta ou a sexta geração dos magos lá da Pérsia, tá? Que eles sabiam muito bem interpretar o céu, tá? Em todas as constelações. E esses magos, eles eram aqueles magos, tá? Da quinta ou sexta geração, daqueles magos que Daniel era o chefe deles, tá? Então Daniel contou para os magos sobre as 70 semanas de Daniel, que o anjo Gabriel revelou para Daniel que aconteceria naquele momento, naquele exato momento, viria um ungido de Israel, tá? Então os magos entenderam aquilo e viram uma estrela, tá? No céu, guiando eles até onde estava nascendo Jesus, tá? O detalhe aqui que é o seguinte: nenhum dos judeus viu ou observou essa estrela. Então essa estrela não estava profetizada na Torá, tá? Porque se fosse um sinal no céu que estivesse profetizado na Torá, como é o sinal do Apocalipse 12 que aconteceu 23 de setembro de 2017, não, é um sinal bíblico, tá? A estrela de Belém não é um sinal bíblico. Mateus está relatando o que os magos viram, tá? E outra coisa, é muito estranho, imagina Deus guiar, tá, com uma estrela os magos até Belém e depois orientar eles para que não contassem para Herodes. Não faz sentido nenhum. Se Deus estava botando uma estrela para anunciar o nascimento de Belém, se foi por acaso Deus ia cometer essa gafe, sabendo que os magos iriam contar para Herodes,
e agora eles vão advertir os magos para não voltarem para dizer a Herodes onde o menino tinha nascido? Vocês entenderam? Então, dizer que os céus comemoraram o nascimento de Jesus e usar esse episódio da estrela de Belém, sinto muito, tá? Eu não concordo com essa conjectura, não. Sobre o coral de anjos, sim, isso é bíblico e sabemos, obviamente, que esses anjos foram enviados por Deus aos pastores no campo, justamente para comemorar o nascimento de Cristo. Não se comemorou depois dos aniversários de Cristo a cada ano, tá? Então, o irmão Malafaia ele está fazendo uma confusão sobre comemorar um evento que está acontecendo, que é o nascimento, e depois ir comemorando o aniversário daquele evento, tá? A Bíblia diz exatamente que os anjos vieram comemorar o nascimento de Cristo, mas não diz que depois, a cada ano, se comemorava o aniversário do nascimento de Cristo. Vocês entenderam? Porque, inclusive, não existia até naquele tempo na cultura judia, na cultura judaica, comemorar nascimento, tá? Por quê? O calendário judaico é diferente do nosso, tá? Naquela época de Jesus, eles com certeza, o povo que não era judeu, eles tinham o calendário juliano, tá? Porque o calendário juliano, ele foi inventado pelo Júlio César, a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, mas o calendário judaico, ele é diferente porque a cada ano ele se move, então as datas, elas não casam exatamente no próximo ano, tá bom? Então por isso que o povo judeu não tinha essa cultura de comemorar o aniversário de ninguém. Você pega na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe exatamente nenhum momento em que você vê na cultura judaica algum judeu comemorando data de aniversário, tá? Porque eles não tinham isso na cultura deles até então, tá? Atualmente os judeus comemoram o aniversário porque eles já pegaram essa cultura de outros povos que eles receberam na diáspora. Então eles usam o calendário gregoriano para comemorar o nascimento das pessoas, aniversário das pessoas, desculpe, tá? Mas naquele tempo de Jesus, tá? A igreja primitiva continuava se valendo do calendário judaico. Então o calendário judaico ele se move a cada ano, porque dependendo da colheita, né? Das colheitas, a primeira colheita da cevada, né? Que abria então um calendário religioso, depois vinha a segunda colheita que abria o calendário civil. Então eles não usavam, tá, o calendário judaico para comemorar o aniversário de ninguém, não existia isso na cultura judaica. Então, obviamente, nenhum dos discípulos ou a igreja primitiva comemorava o aniversário de Jesus. Eu vou usar como exemplo algumas datas aqui. Eu vou usar como exemplo a base da festa das trombetas, que é o ano novo judaico, para vocês entenderem como que o calendário judaico ele se move ao longo em todos os anos. Por isso que os judeus não comemoravam o aniversário, tá? O calendário, o ano novo judaico chamado Rosh Hashanah, aqui em 2001 ele foi numa segunda-feira, foi 17 de setembro e terminou na quarta-feira, 19 de setembro, tá? O Rosh Hashanah em 2009 foi sexta-feira, 18 de setembro, já viram, já mudou a data aqui, e terminou no domingo, 20 de setembro. O Rosh Hashanah, que foi em 2011, ele começou na quarta-feira, 28 de setembro, olha como mudou totalmente a data, e terminou sexta, 30 de setembro. O Rosh Hashanah em 2015 foi domingo, 13 de setembro, e terminou na terça-feira, 15 de setembro. O Rosh Hashanah de 2005, segunda-feira, foi 3 de outubro, olha só, já foi o mês seguinte, para a quarta-feira, 5 de outubro. O Rosh Hashanah de 2012 começou no domingo 16 de setembro e terminou na terça 18 de setembro.
O Rosh Hashanah de 2010 começou na quarta-feira 8 de setembro e terminou na sexta-feira 10 de setembro. O Rosh Hashanah de 2017 começou na quarta-feira 20 de setembro e terminou sexta-feira 22 de setembro. Então, vocês viram aqui que, como eu provei para você, que o calendário judaico ele se move e nunca dá uma data exata no próximo ano, tá? Vamos botar aqui entre aspas, claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque 25 de dezembro lá na Judéia, tá? É inverno rigoroso, então não teria como os pastores estarem na vigília do campo tomando conta do rebanho, tá? Mas vamos botar assim, se fosse 25 de dezembro, no calendário judaico, no ano seguinte essa data mudaria, tá? Então, como eu falei para vocês, essa cultura de aniversário não existia na cultura do povo judeu, então a gente não pode falar absolutamente, né, de que os primórdios da igreja comemoravam o aniversário de Jesus. Sinto muito, tá? Isso é impossível de acontecer, porque eles não tinham isso na cultura. Eu me admiro ele como teólogo não saber disso. Então ele faz um tipo de exclamação: como nós como cristãos não podemos celebrar o nascimento de Cristo? Claro que podemos, se quisermos, tá? Você pode comemorar o que quiser, você pode comemorar o nascimento de Cristo, mas isso não foi um mandamento e não tinha essa cultura da igreja, isso que ele não consegue entender, tá? Não é pecado comemorar o nascimento de Cristo, como também não é pecado não comemorar, tá? Mas jamais poderemos dizer como teólogos que isso fazia parte da festividade das igrejas primitivas naquele momento, porque isso é impossível de acontecer. O judeu não comemorava aniversário de ninguém, muito menos de Jesus, tá? Então, quer dizer, você pode comemorar aniversário? Pode. Deve, como se fosse um dogma cristão? Não. Não. Entendeu? Você pode comemorar e como também não pode, não precisa comemorar, tá? Então, quem acha legal aquela coisa de festa, comemora, não tem problema nenhum, tá nisso, não é pecado nenhum comemorar o Natal, mas absolutamente não era uma festa cristã, tá? Bom, outra coisa que ele disse, que ele tem razão, o nascimento de Jesus foi celebrado como em todos esses eventos que ele falou, tá? Mas o aniversário de Jesus jamais foi celebrado na Bíblia, tá? Ele está redondamente enganado quando quer botar em pé de igualdade a celebração de um nascimento e a celebração de aniversário de nascimento. São duas coisas distintas, tá? Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, tá? Os anjos anunciaram. As profecias diziam a data exata que ele nasceria, mas jamais se comemorou o aniversário do nascimento de Jesus. Isso é impossível. Tá? Na Bíblia não existe nenhum respaldo para se dizer que se comemorava o aniversário de Jesus. O irmão Malafaia está redondamente enganado nesse quesito. Ele está certo em que se celebrou-se o nascimento de Jesus, mas não o aniversário, ok? Para ficar entendido assim. Então, para finalizar essa curta controvérsia, tá? Dizendo mais uma vez para vocês, eu não quero entrar em embate com o irmão Silas Malafaia, tá? Que ele é um teólogo, eu sou outro, tá? E a teologia não é uma ciência exata, porque a teologia cabe à interpretação de cada pessoa em particular, tá bom? Mas a gente só pode fazer conjectura baseado estritamente no que a Bíblia propõe, tá? Então, baseado no que a Bíblia propõe, tá? Eu tenho uma leitura diferente, eu tenho uma conjectura diferente do irmão Silas Malafaia, tá? Ele diz que a gente deve comemorar o aniversário de Jesus. Eu digo que não, debaixo de uma base bíblica, porque o calendário judaico era o calendário que o povo usava naquela época que Jesus nasceu e que Jesus morreu, e até um tempo depois, até chegar no calendário gregoriano, tá? Então, como os judeus não têm
tipo de comemoração naquela época de aniversário, nunca tiveram, tá? Eu sou especialista, eu estudei teologia, sou especialista em cultura judaica, tá? Então, isso eu entendo muito bem. E eu falo para vocês com toda certeza que nenhum judeu comemorava aniversário, eles não tinham essa cultura, tá? Eu desafio qualquer teólogo de chegar de Gênesis até Apocalipse, achar em algum lugar que o povo judeu comemorou aniversário. Diferente disso, a gente vê várias comemorações de aniversário do povo ímpio. No caso, Herodes, quando comemorou aniversário, trouxe a filha da Herodias para dançar, tá, no aniversário dele. Tá? Isso é apenas um exemplo. Tá? Então, voltando a dizer, você pode comemorar aniversário de Jesus, não tem problema nenhum, pode comemorar o dia que for, não precisa ser exatamente no 25 de dezembro, mas se quiser comemorar no 25 de dezembro, não tem problema nenhum, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o que o Senhor Jesus nos ordenou para comemorar sempre, tá? E Ele não deu exatamente uma data específica ou de que tempo em tempo, tá? Que era comemorar não o nascimento dele, mas a morte dele até que ele venha, tá? Porque o importante para nós, o mais importante para nós foi a morte de Jesus e não o nascimento dele, tá? O nascimento dele foi importante, tudo bem, porque o nascimento de Jesus foi o processo da nossa redenção, mas eu vou dar uma coisa para vocês questionarem. Se ali no jardim o Senhor Jesus desistisse de morrer por nós, adiantaria alguma coisa comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento dele? Não adiantaria nada, porque o mais importante para nós foi a morte do Senhor, e ele nos ordenou, foi uma ordem dele, que eu vou botar o texto aqui já para terminar, tá? Essa breve controvérsia, tá? Que era a ceia, tá? Que não é a Páscoa. Ele comemorou a ceia logo depois da Páscoa e Judas não estava presente, tá? Judas tinha saído para traí-lo. Então, quando Judas acabou de sair, então ele fez uma nova aliança, tá? Então essa é a nova aliança que eu tenho com vocês. Vocês comemorarem a minha morte até que eu venha. Ok? Vamos ao texto? Então esse texto é bastante conhecido de todo mundo que está aqui em 1 Coríntios 11, a partir do 23, tá? Toda vez que tem a ceia, muitas igrejas usam isso, esse detalhe aqui, é bom usar para as pessoas entenderem o que é, tá? Então a partir do 23... Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo está dizendo que recebeu do próprio Senhor, tá? E ele está ensinando que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então foi um mandamento do Senhor para que a gente comemorasse a morte dele, tá? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, tá? Então, diferente do que o irmão Malafaia está propondo aqui, que a gente deve comemorar o aniversário de Jesus, a Bíblia nos ensina a comemorar apenas a morte dele até que ele venha, tá? Então esse é o mandamento do Senhor, a ceia. A ceia a gente deve comemorar, e não é uma vez por ano, como são os aniversários, tá? Jesus não traçou um limite de tempo. Você pode fazer, se quiser fazer todo dia, faz, porque a Bíblia não propõe isso, tá? O próprio Paulo está falando que ele recebeu esse mandamento do próprio Jesus, tá? Que na noite que ele foi traído, ele reuniu os discípulos à mesa, menos Judas, tá? Judas participou da ceia apenas, está dizendo agora, olha só, tá? Fazer isso em memória de mim, tá? Em memória da minha morte, tá? Então quando a gente
está tomando a ceia do Senhor, a gente está anunciando a morte dele, quer dizer, a redenção foi pela morte de Jesus, não foi pelo nascimento de Jesus, tá? Então, por isso é importante para a gente entender. E outra coisa, o detalhe que eu quero dizer a vocês, ele fala assim, isso é coisa de ímpio e do diabo, isso é mentira, tá? Porque todo o mundo comemora o Natal, mas somente os verdadeiros cristãos comemoram a morte de Jesus até que ele venha, tá? Então, a gente jamais pode dizer que a negação sobre comemorar o aniversário de Jesus seja coisa de diabo e de ímpio, porque o ímpio comemora o aniversário de Jesus, ok? Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Eu não quero entrar em confronto com o irmão Silas Malafaia, tá? Ele tem a conjectura dele, ele é teólogo, tá bom? Eu não sei quais os motivos dele fazer uma coisa dessa, mas ele não pode jamais acusar as pessoas que não gostam de comemorar o Natal porque não entendem isso como se fosse uma festa cristã, de dizer que as pessoas, isso é coisa do diabo. A gente não pode falar isso, tá? Tá bom? Porque a gente é respaldado sobre a palavra de Deus, não é a nossa conjectura. A gente tem que fazer conjectura debaixo estritamente do relato bíblico, tá bom? E não, o relato bíblico não tem nenhum lugar absolutamente que propõe comemoração do aniversário de Jesus. Ele está certo que a Bíblia vê o relato da comemoração do nascimento de Jesus. Só foi aquele evento, depois você não tem mais se repetindo essa comemoração. Tem o relato de se repetir a comemoração da morte do Senhor Jesus até que ele venha, e isso todo cristão deve fazer. A ceia do Senhor é um mandamento cristão, é uma festa cristã, ok? Então, até o próximo estudo, se Deus quiser.